E essa aula vai vir falar de um tema que é uma dor do momento, né? As pessoas não estão conseguindo colocar constância naquilo que fazem, naquilo que querem. E aí tem várias coisas envolvidas nesse processo. Uma delas é a falta de foco, né? É o como o nosso cérebro está agindo através desse mundão aí de informações que está recebendo, né? Com o passar do tempo, a gente está recebendo cada vez mais informações. Tem um estudo que diz que uma criança hoje recebe no dia o mesmo que um rei aos 32 anos tinha recebido na vida toda. Então, olha só quanta informação a gente passa por nós em um dia, né? Será que o nosso cérebro está conseguindo processar tudo isso, organizar e pautar, né? Limpar aquilo que eu quero fica e o que eu não quero jogo fora? Então isso é bem importante para vocês conseguirem entender o que é constância e como fica isso na sua vida, na sua agenda. E aí, o que eu queria trazer para vocês? Que cada vez mais eu tenho escutado pessoas dizendo: eu comecei, mas não consegui dar conta. Eu começo uma energia, nossa, vou fazer, vou conseguir. E aí, aquilo mina, né? Aquela rotina vai deixando de existir ao longo do tempo. Então, a sustentação de uma prática que eu sinto que é importante para minha vida, simplesmente vai perdendo força ao longo do tempo. Isso não é interessante, né? Será que o que eu vou falar hoje cabe não só para as práticas de atividades anti-estresse, mas cabe para outras práticas, né? Eu queria começar falando para vocês qual que é a diferença entre motivação e empolgação. Eu conheço muitas pessoas que chegaram para mim na pandemia e disseram: nossa, eu me matriculei em vários cursos e não consegui fazer. Eu acessei vários aplicativos, me inscrevi em várias coisas e não dei conta, né? E aí é legal a gente diferenciar isso logo de início. O que é a empolgação, o que é a motivação. Empolgação é aquela energia inicial, né? Que pode existir quando você está motivado também. Mas motivação é algo que precisa de um motivo para existir a ação. E aí que tá. Para você se manter motivado ao longo do processo todo, ao longo dos seus dias, com algo que você acha que é importante, você tem que estar pautado em um motivo. Motivação é aquilo que tem por trás um objetivo, tem por trás um motivo, tem por trás um propósito, né? E aí, quando a gente fala de práticas anti-estresse, a gente coloca na nossa vida aquilo que vai equilibrar esse turbilhão de informações, esse turbilhão de metas que a gente precisa atingir, esse turbilhão de tarefas que a gente precisa executar no dia. E caso eu não coloque práticas que equilibrem esse full aí, né, esse cérebro cheio, e jogue essa distribuição de energia para o corpo, para as pernas, para os pés, para as mãos. Se eu não direcionar essa energia para o corpo, eu fico com essa cabeça muito cheia. E isso pode me levar a ter doenças, né, ligadas à ansiedade, ligadas à depressão, ou até mesmo dores de cabeça, tensões. Então é muito importante distribuir essa energia da cabeça. E é isso que as práticas anti-estresse fazem. Elas tiram esse turbilhão que está aqui na mente e distribuem para o corpo. Mesmo que seja uma energia aí de preocupação, a gente consegue direcionar e tirar essa intensidade da cabeça. Muitas vezes a prática anti-estresse vai fazer com que você elimine toda a sua preocupação? Não, mas ela vai fazer com que a sua preocupação tenha o tamanho que ela tem que ter e não um tamanho que tome o seu corpo todo, que leve você a pensar, a criar falas,
a processuar, a buscar no passado, a ir para o futuro e tornar essa preocupação gigantesca. Então, as práticas anti-estresse, a gente vai fazer uma hoje para vocês experienciarem, elas equilibram o seu estado, porque o estresse, ele não é de todo ruim. O estresse tem sim a nossa função, né? A função de trazer para você essa saída do lugar de conforto, da zona de conforto, tão falada zona de conforto. Então, tirar você desse lugar morninho e jogar você para um lugar muito mais próspero, muito mais forte. Eu estava lendo ontem uma reportagem que saiu no jornal que dizia que existe um cientista que correlacionou tipos de estados de estresse em que as pessoas estão vivendo. Então, por exemplo, tem pessoas que estão vivendo nem na depressão, nem estão tendo crise de ansiedade, mas também não tem saúde, não tem vontade de viver, de prosperar, não estão com a energia vital, a flor da pele, sabe? São pessoas que estão num estado morno, né? Um estado ali definhando, né? Um estado em que vai cada vez mais diminuindo essa energia. Então é exatamente isso que a atividade anti-estresse tira você. O que o estresse coloca para você um pico de energia, o anti-estresse regula essa energia, distribuindo ele para o corpo todo. E com isso te relaxando, e com isso diminuindo o fluxo mental, e com isso te trazendo saúde, mantendo você bem. Então, mais do que importante, praticar meditação, relaxamento, atividades aeróbicas, todas essas têm como objetivo o anti-estresse, né? Reduzir aí os seus processos cerebrais intensos, pauleira, tá? Então você distribui toda essa intensidade pelo corpo todo, mantendo o equilíbrio. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu só quero saúde, eu quero equilíbrio. E aí eu peço para as pessoas falarem um pouco o que é equilíbrio. E fica difícil quando a gente não estuda a neurociência de trazer isso de forma prática, né? Mas é isso, é quando a gente consegue tirar a intensidade dos pensamentos e colocar isso de uma forma equilibrada para o corpo. E aí decido que eu preciso ter um tempinho, colocar lá na minha agenda para fazer uma meditação ou uma prática de relaxamento, por exemplo. Então, ter um motivo, saber o porquê você está fazendo isso, é o que vai fazer com que você se mantenha fazendo isso, tá? Então, como você mantém a motivação? Quando você sabe o porquê você está fazendo aquilo. Quando você tem claro qual é o propósito daquilo. E, se for preciso, lembre-se, todos os dias, então vai ter lá o horário meditação para reduzir os meus picos de ansiedade. Meditação para conseguir emagrecer, pois vou comer menos por impulso. Então, coloca qual é a motivação, o motivo ao qual você quer transformar baseado na prática anti-estresse, tá? Então, essa é a primeira questão. Coloque o motivo da sua ação para que você não tire a energia daquele processo, tá? Eu estou fazendo um grupo agora chamado Experiência 4 em 2, são pessoas que vão se transformar e passar por um processo de 2 meses da prática integral e muitas delas relatam a dificuldade de manter a energia e a motivação. Então foi por isso que lá no primeiro dia eu já pedi para que eles dissessem qual o motivo que eles estavam ali, qual o intuito, né? O que trouxe essa empolgação. E aí transformasse a empolgação em motivação, colocasse, né, imprimisse e colocasse de cara para que você entendesse, esse é o motivo da minha ação e é por isso que eu não me desmotivo, porque eu sei qual é o porquê daquela atitude, né?
É a mesma coisa entre sacrifício e esforço, né? Sacrifício é uma coisa que você faz. Ah, Aninha, a Ana tá aí, ó, participando do Experiência 4 em 2 e também tá aqui. É ou não é, Ana? Quando a gente sabe o motivo e quando a gente coloca ele lá à frente, vai ficando mais claro, a gente não diminui a nossa intensidade de motivação, não. Pode ter dias que a gente está com menos preguiça ou mais, mas a gente não se vence aos autoboicotadores quando eu estou motivado, ou seja, tem um motivo da ação. E aí, obviamente, não é só isso que faz com que a gente mantenha essa energia forte. A gente tem outras estratégias que é, por exemplo, estar ligado a uma egrégora, a um grupo que nos ajuda naquele trabalho, né, naquele motivo. Então, por exemplo, a atividade anti-estresse, que é o que a gente está falando aqui hoje, a meditação. Você estar num grupo, saber que várias pessoas vão meditar juntas, vão sentar em determinado horário. Aos domingos, às 21h30, já desde lá do comecinho da pandemia, eu faço uma meditação às 21h30 no domingo à noite. E é incrível, né? Porque a gente conecta dezenas de casas, pessoas logadas lá, praticando juntas. E é uma energia tão forte, é um momento tão gostoso. E aí, muitas vezes eu fico pensando, né? Eu tenho certeza que se não tivesse aquele grupo, muitas vezes as pessoas se auto-boicotariam, né? Ou então não fariam naquele dia por N motivos. Ai, começou uma matéria no Fantástico, quero assistir. Então eu preciso dobrar a roupa para amanhã, preciso ver o que eu vou pôr para amanhã e não fariam. Mas como a gente está lá num grupo forte, sabendo que outras pessoas estão esperando e que a gente está conectado, então a gente senta e pratica juntos. Então, estar conectado a uma egrégora que também está participando é um fato muito legal também para você não perder a energia nos processos. Tá? Então, a motivação está ligada também a você estar ligado a uma tribo que vibra parecido com você. Então, nós já falamos aqui da importância de ter uma tribo que vibre igual com o que você está fazendo, da gente saber qual é o motivo da nossa ação, por que a gente está fazendo isso, e a gente conhecer a importância daquela prática, né? Então, saber quais são os benefícios da meditação, quais são os benefícios do relaxamento. Quando eu coloco educação, quando eu educo as pessoas para entenderem por que elas precisam tomar uma atitude, fica muito mais fácil, né? Tem o discernimento a serviço aí das pessoas, né? Que mais que eu vou trazer aqui para vocês que eu queria falar? Uma coisa importante, quando eu tô no início do novo hábito, né? Não é um hábito ainda, ele não está consolidado. Então, todos os dias antes de dormir eu quero meditar. Ótimo. No começo, quando você começar a colocar em prática, aquilo não vai ser uma atitude fácil, não vai ser natural, não vai ser automático. Por quê? Porque você está transformando aquela atitude. Já quando você fez sequencialmente por muitos dias, aquilo já se consolidou, aquele hábito já faz parte de você, você já incorporou aquele hábito. Então fica muito mais fácil de você lembrar no próximo dia de você estar motivado, porque o seu sistema faz isso já, né? O seu próprio corpo já te impulsiona. Então, mantenha no início muito mais atenção. No início dos processos dos hábitos é que você precisa muito desse grupo, dessa motivação. Depois isso já fica automático. Ontem foi muito interessante. Quando começou a pandemia e o Léo começou, né, quando começou a retomar as escolas na pandemia, eu criei um novo processinho aqui dentro de casa. Eu tenho um filho de 10 anos e o meu filho, quando ele chegava da escola, ele chega por volta de 2 da tarde, ele não tinha o hábito de tomar banho antes, né? Então, tomava banho antes de dormir, porque ia fazer várias outras coisas ao longo do dia. Então, ele só trocava a roupa e depois no fim do dia tomava banho.
Só que aí, por conta de toda essa questão da pandemia, eu combinei com ele, olha, você vai chegar da escola, vai tirar toda a roupa, entrar no banho, tomar um banho, e aí depois você, né, interage aqui com a casa. Tudo bem? Tudo bem. Nos primeiros dias, nossa, foi um sufoco. Aí, assim, o primeiro dia ele foi, aí no segundo dia foi também. Aí no terceiro ele falou, ai mãe, não posso tomar banho depois? Eu troco de roupa. E aí, no quarto dia, ele já começou, né, e dá mais trabalho, não queria ir, então vem aquela resistência. E aí eu falei, Léo, vamos tentar entender por que que você tá fazendo isso. Não, aí ele, mãe, mas eu não tô sujo agora, eu nem suei na escola, né? E aí voltava a conversar com ele. Léo, entenda, você tá fazendo isso porque pode ser que tenha um vírus na sua roupa, no seu corpo. Então, você tomar um banho, você limpa aquilo, né? Passa sabão, tal. Ah, é verdade. Vou lá. Aí ele Aí no dia seguinte, ai mãe, mas será? Eu passo álcool? Não. E aí foi difícil, assim, por uma semana, 10 dias. Só que aí depois ele nem falava mais nada, ele falava comigo, ele já sabia de todos os argumentos, e aí ele ia. Passaram-se alguns meses já, acho que faz uns 2 meses já, teve uma pausa e aí voltou, mas já faz uns 2 meses. Ele voltou para ele me parou ontem, né? Tava passando aqui em casa. Ele tomou banho e voltou e fez assim, mãe, sabe que eu nem questiono mais para tomar banho depois da escola? Já virou um hábito. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Se eu não fizer, me dá vontade de fazer. Eu falei, exatamente isso. Por quê? Porque já virou um hábito. Porém, no início daquele processo, precisei lembrar ele do motivo da ação o tempo inteiro, né? Então a gente precisa disso internamente também. Quando a gente é uma criança, a gente tem os pais exatamente para colocarem esse ritmo e lembrarem a criança que existe um motivo, né? É igual o chocolate. Nossa, é uma delícia comer chocolate, comer doce, quero comer toda hora. E a gente precisa mostrar qual a consequência, porque a criança não sabe ainda a consequência. Então, motivo da ação é aquilo que a gente tem que ter em mente. Se você quer continuar a fazer algo, se aquilo faz sentido para você. E as práticas anti-estresse devem fazer sentido para todas as pessoas hoje, porque se não equilibrarmos o estresse, a gente simplesmente colapsa, tá? Então, o mais importante é a gente manter esse ritmo, deixar o motivo da ação à mostra para que a gente consiga passar por este período, um período de adaptação do hábito. Passando por esse período de adaptação do hábito, vamos colocar em torno de um mês, fica mais fácil, né? E aí tem muito adulto que não consegue colocar, por exemplo, a meditação em prática, mas briga com seus filhos por eles não terem incorporado um hábito. Então, eu acho que vale também a compaixão para a gente falar com o outro. Não é fácil incorporar um hábito, não é simples, porque você vai lutar com o seu processo automático, aquilo que você já faz. A gente sempre quer fazer aquilo que a gente faz. Então, se não vier aquela vontade louca de fazer um relaxamento, de fazer uma meditação todos os dias no horário que você determinou, entenda, é porque aquilo ainda não é automático para você, aquilo não é um hábito, tá? Então seja gentil com você, mas não ceda. Por quê? Porque você sabe o motivo que tem na sua vida aquela ação, tá? E antes de um mês incorporado, muito difícil você ver resultado. Então, é exatamente fé no processo, tá? Você vai seguindo a prática e entendendo que o motivo vai trazer para você, talvez, a longo prazo, esses benefícios, tá? Então, voltando, precisa ter um motivo da ação. É muito importante você estar ligado a um grupo no início das práticas, aquilo que você quer transformar. É importante você entender que esse processo do início precisa de mais atenção, mas que vai chegar um momento em que você não precisa de tanta atenção assim, porque aquilo já virou rotina, já virou automático na sua vida, e que é muito importante que você tenha um mentor daquilo que você quer transformar.
Então, ter um mentor onde a linguagem dele seja algo que facilite para você também é muito bom. Na meditação, ter alguém que conduza a meditação para você no início e que você goste daquela voz, você goste daquele tipo de prática, é muito importante. Um relaxamento, né? Um processo de descontração do corpo que faz com que você consiga equilibrar aquilo que você viveu durante o dia. Porque se você tem processos de estresse, se você tem momentos de estresse durante o dia e aquilo fica como tensão acumulada no seu corpo, em algum momento você relaxando vai ser fantástico. O Ri, fofo, falando, Léo é fofo demais, não é, Ri? Ri, eu vou falar, gente, o Ricardo, ele tem um exército de filhos em casa, ele tem uma galera que chegou, ele, pai de quadrigêmeos, eu fico imaginando o quão isso muitas vezes é estressante, né, Ri? Então, ele tem ainda uma menininha maior, então ele tem 5 filhos. Vocês podem imaginar que cada um de nós tem aí na sua vida esse input, né? Esse processo, essa inserção do estresse na nossa vida. Ah, mas 5 filhos, uma delícia, né? Aquela energia gostosa de criança. Sim, é muito bom, mas em muitos momentos aquilo também estressa, né? Eu estresso com 2, imagino. E aí, como que é esse equilíbrio, né? Como que é conseguir colocar na rotina um momento de flow, um momento de respirar, de soltar o ar, de fazer um exercício respiratório, né? O Ri, graças a Deus, foi preparado antes, né? Um cara que treinou, praticou yoga há muito tempo e já conhece aí o poder do equilíbrio e das práticas. Mas a constância, pessoal, é muito importante quando você está atrelado a um grupo, quando você está atrelado a um mentor, quando você está atrelado a uma comunicação que faça sentido para você. E aí você vai mantendo a tribo te alimentando de energia e você alimentando com as suas práticas também. Certo? Vamos praticar então, vamos fazer uma prática. Nós estamos no meio do dia e aí é legal trazer essa prática agora no meio do dia. Vocês podem fazer se vocês estiverem em um lugar sentado, quiser deitar também pode deitar. Vou fazer uma prática chamada Body Scan. O Body Scan é uma prática de atividade anti-estresse. Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu estava falando. Tira a concentração de energia só na cabeça e joga essa energia distribuindo ela para o corpo todo. Ju, mas eu vou ficar menos criativo, né, por conta disso? Não, muito pelo contrário. Quando você distribui, você volta a trabalhar com uma energia muito mais fluida, muito mais calma, muito mais assertiva e focado, tá? Então, no meio do dia, antes ou depois do almoço, é muito importante manter uma prática anti-estresse. Para quem quer emagrecer, faça uma prática anti-estresse antes da refeição do almoço. Você vai respirar, você vai comer com muito mais qualidade, sem impulso e também vai conseguir sentir mais a alimentação e mastigar melhor, tá? Pessoas que trabalham em empresas ou estão no home office, muito importante uma prática anti-estresse no meio do dia. Eu tenho ouvido pessoas aí do meio corporativo que estão no home office, que é da hora que acorda, da hora que vai dormir, em call. Né? Então, assim, acorda às 7 da manhã, toma um café, 8 já começa um call, termina o último call 8h30 da noite, 9 horas está na hora de já começar a desligar as luzes, é ou não é? Então, olha que complicado, se você não colocar uma atividade anti-estresse no meio do dia e isso tiver uma cadência, você não consegue manter saúde mesmo, uma hora vai colapsar, às vezes colapsa no corpo, às vezes colapsa no mental. Por isso, disciplina. E a disciplina tem vários pontos aí para serem seguidos para você conseguir dar continuidade em tudo isso que você quer melhorar, quer posicionar aí na sua vida. Eu vou dar duas dicas. Uma é colocar o motivo da ação que você quer transformar aí ou num cartão escrito ou em imagem, ou os dois. Então deixa aí no seu celular, deixa no alarme que você quer colocar dessa atividade, tá? E outra coisa é você celebrar quando você conseguiu colocar, por exemplo, você conseguiu fazer uma semana meditação todos os dias.
Gente, celebra, né? Que gostoso o como você se sentiu colocando constância em uma atividade, né? Você conseguiu fazer um relaxamento, conseguiu tomar sol todo dia na hora do almoço. Pessoal do home office, almoçou, vai pro sol. Exato. Não é coisa de idoso, é coisa de quem trabalha fechado. Se não vai adoecer, a gente precisa do sol. Essa é uma prática anti-estresse. Tomar sol e fechar um pouquinho os olhos. Combinado? Então, nesse momento, a gente vai fazer um body scan. Vamos lá? Então, eu convido a todos para fazer uma prática comigo. Se você está em casa e pode deitar nesse momento, deite-se. Se você só pode ficar sentado por conta da posição que você está aí, mantenha-se sentado. Então, nós vamos praticar agora o body scan. Uma prática anti-estresse poderosíssima que joga energia para o corpo todo de forma equilibrada. A gente vai começar observando como estão os seus pés. Perceba a sola dos seus pés nesse momento. Isso. Vá percebendo Perceba a sola dos seus pés, vá percebendo a temperatura dos seus pés nesse momento. Vá percebendo como está o seu tornozelo, as suas panturrilhas. Vá percebendo os seus joelhos, como eles estão, as suas coxas. Sente o peso do seu quadril no chão. Sente o peso das suas costas no chão. Sente os seus ombros no chão. Sente os seus braços, antebraços e mãos soltos, apoiados no chão. Perceba o seu pescoço. Perceba o peso da sua cabeça no chão, o couro cabeludo, a sua testa, nariz, boca, queixo, orelhas. Vai sentindo agora o seu corpo todo e percebendo o peso do corpo todo no chão. Vá sentindo a sua respiração. Vá sentindo que lugar do seu corpo está mais quente. E que lugar do seu corpo está mais frio. Perceba a sua respiração, no movimento de expansão e retração do seu abdômen, do tórax. Sinta o seu corpo todo energizado, forte, saudável. Vai espreguiçando devagar, abrindo os olhos. Muito bom, queridos.
Excelente. As práticas anti-estresse vão durar aí de 5 minutinhos, que tem um efeito pequeno, como essa que eu fiz para vocês, mas que já é maravilhoso, não é? Sentiram o efeito aí, quem fez? Até 20 minutos, pode durar 20 minutos ou mais, se você puder fazer uma prática de 20 minutos, maravilhoso, né? Eu tenho várias práticas que eu deixo à disposição aí no meu YouTube, no Instagram, enfim, tem várias práticas que você pode usufruir. Tem o curso de 21 dias de meditação para quem quer aprender a meditar. E tem o 21 dias respirando consciente também, que é uma prática super poderosa, tá bom? Se você tiver interesse, me procura para fazer essas práticas de 21 dias seguidos.